Olá, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a missionária Selma. Estou falando um pouco baixo porque é 5 horas da manhã ainda e aqui ainda está todo mundo dormindo. E eu acordei ainda agora há pouco porque eu estava tendo uma visão e um sonho aonde eu confesso que eu não entendi muito bem, mas assim como Deus está trazendo o entendimento que para mim Deus vai fazer você entender também. E assim, a princípio do sonho, eu e meu filho tava indo em uma casa onde aparentemente as pessoas eram religiosas, pessoas de bem, pessoas de família. E de repente uma menina pegava um brinquedinho que meu filho tinha deixado na porta da rua e ela vinha entregar para meu filho e eu falava assim com meu filho: vai, filho, agradece, fala com ela, Deus abençoe. E de repente, quando meu filho repetia as palavras, aquela menina ficava furiosa, furiosa pra cima do meu filho. E de repente aquela menina saía e falava com a família. A família dela vinha também com grande fúria pra cima do meu filho. E ali eu não entendia, eu perguntava o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eu pegava meu filho e botava para trás de mim. E ali eu falava, o que está acontecendo? Por que isso? E eles falavam assim, o que você está querendo ensinar aqui? O que você está querendo ensinar aqui? E de repente eu não entendia nada, mas eu pegava e saía dali com meu filho. E uma pessoa lá de fora falava assim, esse povo é assim, é porque eles não gostam que ninguém que tem visão entra dentro da casa deles para abrir a visão da geração deles, porque essa geração são cegas. Essa geração tão cega e eles não gostam que ninguém que tem visão abre a visão deles, a visão desta geração. E ali, quando eu e meu filho ia andando, eu vi que tinha muitos cachorros de tudo quanto é tipo, eles rugindo e latindo para o nosso lado. E na vida real eu tenho medo de cachorro, porém no sonho ali eu não tinha medo. E meu filho falava assim comigo: mãe, justo tu que tem medo de cachorro, tu vai seguir em frente, tu não vai voltar. E eu falava: não, filho, não, a gente não pode parar, porque quem tá com a gente é maior e mais poderoso do que qualquer pitbull. Só que eu não entendia que aqueles cachorros era a fúria do inimigo. E ali a gente passava daquele lugar, os cachorros latiam muito, 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 muito mesmo, mas eles não vinham para cima da gente. E quando a gente passava, eu deixava meu filho com a minha irmã, e ali depois eu de repente aparecia em uma praça e era já de noite, e eu via que tinha um grande número de pessoas, uma grande multidão indo para uma direção, para um lado. E eu ficava curiosa, queria saber o que estava acontecendo, e eu ia ver. E ali eu via que tinha uns homens na porta que parecia que eram os obreiros de uma igreja, porém, esses homens pareciam mais seguranças de pessoas famosas. Eles estavam com a cara fechada, com os braços cruzados, com as roupas pretas, e eles faziam de tudo para as pessoas entrar, mas não queria que ninguém saísse. E na frente tinha uma espécie de muro e portão improvisado de ferro. E lá dentro eu via que tinha era um templo muito, muito grande, de mais de 3, 4 metros de altura. Era todo feito de pano, um pano branco encardido. Era em formato de circo. Circo, esses que tem palhaços, essas coisas. E ali eu via que tinha as colunas, tinha a parte do teto, porém não tinha teto, não tinha parede, era como se fosse só o esqueleto da igreja, daquele templo. E eu via que uma grande multidão entrava lá para dentro. E ali eu vi que quando as pessoas passavam, no primeiro tinha uma espécie de dois lençóis amarrados de um lado do outro, como se fosse uma porta. E aí depois tinha uns 3 metros mais para frente, como se fosse um hall. E as pessoas até nessa direção iam normal, conversando, brincando, rindo, virando de um lado para o outro. Porém, quando elas passavam no segundo lençol, que parecia mais uma calça de um homem, uma calça enorme de mais de 3, 4 metros de altura, e ali as pessoas passavam, e quando as pessoas passavam daquela parte ali, as pessoas
ficavam paralisadas. Era como se elas ficassem hipnotizadas por alguma coisa. Elas ficavam com aquele olho arregalado, aqueles olhos abertos, não mexia o olho, não piscava o olho para nada. E era como se elas virassem uma espécie de robô. Elas não tinham vontade própria, elas não tinham mais força para sair dali. E elas iam em frente. E ali eu ficava curiosa. E aqueles homens, aqueles espécie de obreiros, estavam me forçando a entrar, me empurrando para entrar para lá para dentro. E eles falavam, entra lá para dentro. Só que eu queria ver o que estava acontecendo, por que que tanta gente estava entrando naquele templo. E ali eu entrava na primeira parte, que tinha os primeiros lençóis ali amarrado. E ali eu não conseguia ouvir louvor, adorações, palavra, pregação. Eu só ouvia muito barulho. E era parecendo que era barulhos de socorro, barulhos barulho de pessoas que estavam sofrendo, barulhos terríveis, barulhos assustadores. É como se tivesse pessoas ali gemendo, pessoas doentes. E ali eu ficava curiosa e eu ia mais para frente querendo ver. Só que eu não conseguia ver de onde eu estava. E ali um daqueles homens me empurrava para me entrar. E aí, quando eu entrava naquela segunda parte que parecia um pano gigante, forma de calça, que era assim, como se fosse uma segunda porta, e ali eu via coisas terríveis, eu via muita bagunça, gritos, pessoas feridas, pessoas ensanguentadas. Eu via ali pessoas caídas no chão, pessoas lambendo no chão, pessoas sendo carregadas. Eu via tanta coisa feia, mas não parecia uma igreja de adoração. Só que ao mesmo tempo era estranho porque aqueles homens que eram ali eram os líderes, os obreiros, eles estavam ali como se estivessem recebendo ordem de alguém. E eles não estavam hipnotizados, mas ao mesmo tempo parecia que só estava o corpo ali e a mente deles não funcionava por eles mesmos, não sei explicar direito, era como se fosse um monte de robô. Parecia que eram pessoas normais, mas as outras pessoas que entravam, que não eram os líderes, que não eram os obreiros, eles ficavam doentes, eles ficavam feridos, gemiam, lambiam o chão, faziam um monte de coisa ali que era coisas terríveis. Eu ficava ali tão assustada que eu queria sair correndo. E ali eu olhava que um dos seguranças comentava com o outro assim: não se preocupe, ela não vai conseguir sair, porque ninguém nunca conseguiu sair. Aí o outro falava assim: não, mas é bom ficar de olho porque ela parece que é forte. E ali eu via que aquelas coisas eu não queria mais entrar lá para dentro, eu via e iria sair correndo. E quando eu começava a mexer minhas pernas para sair correndo, aquele grande lençol que parecia uma calça, uma parte dele caía em cima de mim e era como se aquele pano tivesse vida própria. Ele ficava me segurando e ali eu pegava e conseguia sair e tirava de cima de mim. E ali eu saía correndo e aquele segurança saía atrás de mim. E ele falava que ele ia me calar, que ele queria me calar aqui. Aí depois ele falava assim: não, eu só quero conversar contigo, vem cá, só quero esclarecer, vem cá, vem cá. Só que eu via que ele estava querendo fazer alguma maldade comigo. Ele ficava com ódio, ele não queria que eu tivesse saído de lá de dentro. E ele não conseguia entender porque ele dizia que ninguém tinha saído, que eu fui a única e consegui sair de lá. E eu ficava procurando uma pessoa conhecida para me contar o que estava acontecendo, só que eu não via ninguém conhecido e eu começava a correr e esse homem correndo atrás de mim. Porém, chegou no momento que eu comecei a voar e encontrei uma pessoa que eu conhecia. E aí depois eu via que eu estava em estado de choque, eu não conseguia falar. E ali depois uma voz falava comigo, eu não via alguém, mas eu vi uma voz que falava assim: vá lá e conta. Conta tudo que eu te mostrei. Vá lá e conta tudo. E ali eu começava com muita dificuldade falar para aquele homem, falava assim: fala com o meu povo que o templo, que há templos que estão sujos, há templos que têm aparência de santidade, mas não têm
Há templos que parecem estar limpos, mas assim como aqueles lençóis encardidos, assim está o meu povo, com as suas vestes encardidas. Aparentemente já estão adorando, mas é da boca para fora. Não estão adorando de coração, não estão adorando por vontade própria, estão sendo forçadas, estão hipnotizadas pela religiosidade, estão hipnotizadas pela aparência dos grandes templos. Quando abre a boca para louvar, que eles acham que estão louvando, na verdade estão adorando a si próprio, estão exaltando a si próprio. Estão com as vestes encardidas, não estão vivendo uma vida de adoração, de santidade, mas estão vivendo uma vida de engano, uma vida de cegueira, estão vivendo uma vida de capa. Muitos estão entrando nos templos, mas por causa de muita liderança, por causa de muitos líderes, muitos estão ficando apenas doentes, hipnotizados, religiosos, achando que está indo a caminho do céu, mas estão se enganando. Olha só e observe. E ali eu via pessoas sendo carregadas nos braços daquele lugar, e as pessoas estavam feridas e sem roupas, e as pessoas não tinham forças para andar com as próprias pernas. As pessoas estavam sendo carregadas e pelas pessoas de lá que pareciam uma espécie, não sei, de robô, sei lá o que era. E ali falava: o povo está achando que está adorando, mas não está, porque é só da boca para fora, estão só fazendo barulho, mas no coração não tem adoração. O povo está pensando que as vestes estão brancas, mas estão encardidas. O povo está achando que está agradando do jeito que está, porque estão tudo apegado apenas à religiosidade, à aparência e a músicas que eles acham que está adorando, mas que eles estão se exaltando. Não tem louvor no coração, não tem adoração no coração, não tem santidade no coração. É só aparência, é só fachada. O pior de tudo é que muitos estão pensando, acreditando de verdade que está em santidade, que está adorando. Mas a verdadeira adoração não é da boca para fora, mas do coração. A verdadeira santidade não é a aparência, não é o exterior, mas o interior. Muitos estão olhando se as igrejas são grandes, bonitas, bem arrumadas, mas não olha para dentro de si como é que estão. Mais importante do que o templo por fora, mais importante do que os grandes templos onde diz estar adorando, é o templo interior de cada um. Precisam voltar ao primeiro amor. Precisa voltar ao primeiro amor e ter santidade, adorar de verdade, adorar de coração. Aleluias, louvado seja Deus. E ali entendi que aqueles panos brancos, na verdade, que não era panos brancos ao vinho, era panos brancos muito encardidos. Era como se estivesse sujo de barros. Aqueles panos ali eram as vestes de muitos crentes. E eu entendi ali que muita gente, que aqueles barulhos e muita gente junto, eles achavam que estavam adorando, mas na verdade eles não estavam adorando, só estavam fazendo zoada. Eu entendi ali que as pessoas estavam entrando e saindo ainda mais doentes,
porque elas não estavam entrando para adorar ao Senhor, mas para adorar a si próprio, para se exaltar. Muitos estão se contaminando com aparência, com religiosidade. Mas a aparência não vai salvar ninguém, religiosidade não vai salvar ninguém, barulhos não vai salvar ninguém, aparências de grandes templos não vai salvar ninguém. Ainda que adore o 2 ou 3 o nome do Senhor, não importa se seja em casa, se seja na rua, seja no trabalho, no colégio, não importa se seja no monte, não importa onde for, o importante é que adore ao Senhor em espírito e em verdade, que adore de todo o coração, que mantenha suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O importante é ter uma vida de santidade, não por fora para mostrar para as pessoas, mas por dentro para mostrar para Deus, porque o que importa não é o que o homem vê, o que o homem pensa, mas o que Deus vê, o que Deus pensa. Aleluia, o que Deus pensa, o que Deus está sabendo, o que Deus está contemplando, porque muitos estão achando, porque engana pastor, engana irmão, engana a mulher, engana esposo, engana a filhos, engana a vizinhos, engana a todos, está achando que está enganando a Deus, mas não engana, porque Deus é o Deus que sabe de tudo e de todas as coisas. Ele é o Deus que vê o oculto e o escondido. Ele é o Deus que sonda o mais íntimo de cada um. Não adianta fingir ser o que não é. Não adianta, porque está enganando a si próprio. No que adianta viver uma vida de aparência de santidade, uma aparência de crente, uma aparência e só vivendo religiosidade? O que adianta o homem olhar e falar que é um homem ou mulher de Deus? O que adianta ter fama, ter status? O que adianta todos para aplaudir e dizer ali vai um homem ou mulher de Deus, sendo que Deus está vendo que não é? E no grande dia ficar para trás, não entrar no reino do céu, porque viveu uma vida de aparência. Mas é tempo de despertar, é tempo de santidade, é tempo de vigilância, é tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, é tempo de adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus, ele está contemplando quem está adorando a Ele de verdade e quem não está. Deus está contemplando o coração de cada um, quem realmente tem compromisso e sinceridade com Ele, com a sua palavra. Deus está contemplando quem realmente está vivendo uma vida de santidade, quem está vivendo uma vida de religiosidade, quem está vivendo uma vida verdadeira diante do Senhor e uma vida de aparência diante do homem. Deus, ele contempla o coração de cada um. Ele sabe quem adora e quem não adora. Ele sabe quem está clamando e quem não está clamando. Ele sabe quem, aleluias, quem realmente prega a palavra de Deus, aleluias, do jeito que ele quer, e quem enfeita a palavra apenas para agradar um, para agradar a mulher. Deus, ele sabe, aleluia, quem está adorando a ele dentro de casa, quem está adorando na igreja, ele sabe da vida de cada um. Não adianta querer enganar a Deus, que não consegue. Deus sabe de tudo e todas as coisas. O tempo de adorar é esse, o tempo de, aleluia, de santidade é esse, o tempo de renúncia é esse, o tempo de voltar ao primeiro amor é esse, o tempo, aleluia, de se arrepender é esse. Deus, ele está pronto para perdoar e dar uma segunda chance, mas é preciso ter um verdadeiro arrependimento. É preciso olhar cada um de nós para dentro de nós mesmos e ver se realmente há santidade, ver se realmente há adoração, ver se realmente estamos vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, ou se nós estamos vivendo uma vida, aleluia, de aparência, uma vida de religiosidade.
Aleluias, olhar se nós estamos indo para a igreja porque nós temos o desejo de adorar a Deus e sentir a presença do Senhor, ou será que nós estamos indo para a igreja apenas porque não tem para onde ir, apenas porque a família vai, apenas porque alguém está chamando, apenas porque o pastor precisa ver que você está lá, apenas para agradar alguém que não seja Deus, apenas louvado seja Deus, quem sabe para ter amizades, para ter status. É tempo de adorar o Pai em espírito e em verdade. Muitos nesse, aleluia, devido ao que tem acontecido a esses coronavírus, muitos estão nesse momento dentro de seus lares, dentro de suas casas, e achando porque a igreja, o templo fechou, aleluia, louvado seja Deus, tem que ficar dentro de casa, na frente da televisão, na frente de um celular, fazendo besteira, sabe lá o que, mas acha que porque tá dentro de casa não precisa orar, não precisa ler Bíblia, não precisa buscar, mas é mentira, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa adorar, do mesmo jeito que você adorava dentro da igreja, adore dentro da sua casa, porque Deus não é as paredes, Deus não é o templo, Deus está conosco em qualquer lugar onde nós invocamos o nome dele, seja no templo ou seja em casa, Deus está presente. Então, se você adora o Pai dentro do templo, adore na sua casa também, ore na sua casa também, leia a Bíblia na sua casa também. Se tem pessoas, aleluia, no seu lar que não é cristão, fala de Jesus para ele, ainda que ele não dê crédito, aleluia, não se cale, porque o próprio Jesus, ele não teve honra na sua pátria, porque que você vai se calar? Só porque alguém não dá credibilidade, abre a boca e fala, Jesus está voltando, Jesus, aleluia, quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus está às portas. O que está acontecendo à nossa volta, aleluia, é a ira do Senhor contra os rebeldes, mas louvado seja Deus, Jesus também está nos dando chance para voltarmos ao primeiro amor, para nos arrependermos, para termos uma vida de oração, uma vida de santidade, de renúncia, de compromisso, uma vida de leitura da palavra e prática da palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus, aleluia, ele está nos dando chance de nós termos intimidade com Ele. Ele está nos dando chance de nós nos rendermos a Ele, de sermos crentes de verdades. Porque a igreja de Deus, a igreja de Jesus está doente, a igreja está enferma, a igreja está ferida, machucada. Louvado seja Deus, estão cegas, estão dispersas. Louvado seja Deus, mas aleluia, esse tempo que o Senhor está nos dando para ficar dentro dos nossos lares é para refletirmos e buscarmos o remédio que é Jesus Cristo, para que quando passar, que eu creio que vai passar muito em breve, em nome de Jesus Cristo, quando passar este momento que estamos enfrentando esses coronavírus, que nós voltarmos, nos reunirmos dentro dos templos, viemos, aleluia, voltar cheio da graça, da unção, da presença, que vidas possam ser restauradas, que pessoas de cadeira de roda possam levantar e começar a andar, que pessoas que têm comido alguma coisa com macumba possam começar a botar para fora, que pessoas que não, aleluia, pessoas que não estão libertas começam a receber a libertação do Senhor, pessoas que se encontram, quem sabe, nas drogas, na prostituição, possa começar a se render aos pés do Senhor através da minha, da tua vida, através do nosso testemunho, através da presença de Deus em nossas vidas, que as pessoas que passarem pelas ruas, aonde tiver uma igreja, possa ser impactada pela presença do Espírito Santo na vida dos crentes, que eu e você possa sair dessa situação mais fortes espiritualmente, que nós podemos sair dessa situação mais cheios de Deus, mais, aleluia, santos, aleluia, louvado seja Deus, fazendo a vontade do Senhor, que nós viemos sair dessa situação sendo usado por Deus como nunca antes, aleluia, louvado seja Deus. Tudo que está acontecendo é permissão do Senhor, mas aleluia, louvado
louvado seja Deus. Eu creio que aqueles que estão procurando ter uma vida de oração, uma vida com Deus dentro dos seus lares, Deus vai continuar guardando, dando livramento, que é para, aleluia, quando passar a situação, o nome dele ser glorificado na vida de muitos que Deus vai usar tremendamente nessa terra. Muitos pequenininhos, muitos que ninguém dão nada, muitos Deus vai levantar, Deus vai usar nessa terra de uma maneira sobrenatural. E muitos vão contemplar que Deus, ele é o Deus que ele usa e capacita quem ele quer. Não precisa ter doutorado, não precisa ter título, não precisa, aleluia, ter cursos, não precisa ter fama, só precisa ter a graça, só precisa ter a presença. E se tem a graça, se tem a presença, Deus, ele usa e ele levanta como ele quer, da maneira que ele quer, quem ele quer. Aleluia, louvado seja Deus. A máscara de muitos vão cair. A máscara de muitos vão cair. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Porque o que está acontecendo à nossa volta é um despertamento para os crentes. É um despertamento para a minha vida espiritual. Porque muitos estão dentro da igreja, mas estão dormindo. Muitos estão ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, mas estão dormindo. Louvado seja Deus, muitos estão tão acomodados, estão tão anêmicos, tão doentes, tão enfermos, que nem sente mais a presença de Deus, não sabe nem o que é, dá um glória com emoção, dá um glória com vontade, com desejo, não sabe mais nem o que é a alegria de sentir a presença de Deus, a alegria de ser usado por Deus, de falar em línguas, de entrar no mistério. Não sabe nem qual é a alegria, aleluia, louvado seja Deus, de ver Deus em um louvor de adoração, em uma pregação, porque muitos só sabem entrar no mistério na hora do barulho, na hora do Pentecoste. Eu não sou contra o Pentecoste não, pelo contrário, eu sou pentecostal da cabeça aos pés. Porém, muitos têm entrado no Pentecoste achando que o Pentecoste é só barulho, é só bateria. Mas o Pentecoste é onde a pessoa sente a graça, a presença de Deus, independente de louvor, aleluia, de pentecostal, se for de adoração, independente de for uma pregação, independente de for, aleluia, um pregador. Pentecoste é um pregador mais calminho, independente. O importante, se está falando de Jesus, Jesus está ali. Se tem a unção, se tem a graça, louvado seja Deus, é isso que importa. Então vamos despertar, vamos acordar. Jesus está voltando. Jesus está nos dando um alerta. Jesus está nos dando uma chance, uma oportunidade. Desperta tu que dormes para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém?